meu Deus. Eu vou caminhando, vivendo o amor, erguendo os meus braços, eu louvo ao Senhor. No dia a dia, sempre cantando glória, aleluia. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, quero te servir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te. Sempre ao cantar eu só quero dar glórias ao meu Deus. Eu vou caminhando, vivendo o amor, erguendo os meus braços, eu louvo ao Senhor. Quero me proclamar no dia a dia. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade, teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós. Deus já alcançou a vitória, pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória. Quando eu orar, a terra tem que estremecer. Quando eu orar. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. amém. Amém? Pode se sentar. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no coração de cada um de vocês. Amém. O povo de Sorocaba está aqui do meu lado, né? Para quem não me conhece, meu nome é Alan. Eu participo do grupo de oração Aliança com Cristo, lá na Vila Helena. Sou casado, minha esposa Juliana. Trabalho na Arquidiocese junto com o pangaré do Adriano, que veio a semana passada, né? Ele é um pangaré e eu não. Eu não sou, né, Dinei? Mas glória a Deus. Hoje eu vim aqui para trabalhar um pouquinho a palavra de Deus com vocês também. Já faz um certo tempo que nós estamos planejando a minha vinda aqui e nunca dá certo, mas hoje, para a glória de Deus, eu saí correndo de casa, mas eu consegui chegar a tempo para me falar com vocês. O tema da minha pregação é o Espírito Santo e a Eucaristia. Que isso você coloque no seu coração, que a presença do Espírito Santo na Eucaristia é algo eminente na nossa vida e na nossa história. Tudo que é feito dentro de um grupo de oração, todos os trabalhos que são feitos dentro de um grupo de oração, o trabalho que o Dinei tem colocado, a gente tem partilhado, ele tem conversado comigo sobre isso, é um direcionamento. Nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Fala para o senhor da direita e da esquerda, você quer ser direcionado pelo Espírito Santo? Há um tempo atrás, é uma história verdadeira, um amigo meu que trabalhava comigo, foi meu padrinho de casamento, tudo, tenho um carinho muito grande por ele, se aposentou, foi mandado embora, mas um dia ele chegou para mim na empresa, né, falou assim para mim assim, falou, Alan, eu estou ensinando a minha esposa a dirigir. Eu falei para ele, não faz isso não, irmão, né? Faz isso não, mais uma mulher dirigindo? Estou brincando, não é isso não. Mas eu achei interessante ele contando isso para mim, ele falou assim, eu estou ensinando a minha esposa a dirigir, Alan. Mas é interessante que a primeira vez que ela pegou no carro na vida dela, ela já fez tudo certo. Tudo que eu falei para ela, olha, arruma o espelho, arruma o banco, tal, liga o carro, pisa na embreagem, engata a primeira, sai devagar com o carro, dá seta, tudo, ela fez tudo certo. Deu ré certinho, foi impressionante. E ele contando para mim. E ele falando para mim, falou assim, mas interessante, Alan, que a hora que, no finalzinho, depois de umas 2 horas que a gente estava dirigindo, que eu estava dirigindo, ensinando ela a dirigir o carro, nós estávamos indo embora, eu falei para ela, pode tocar o carro. E ela tocando o carro na avenida. E ele conversando com ela sobre outras coisas e o carro, né? Na frente, uma outra avenida que atravessava. Não tinha como ir para frente, porque tinha um muro na frente. Ou ela ia para a direita, ou ia para a esquerda. E ela com o carro. E ele conversando com ela, e foi passando. Chegou na avenida, ela atravessou a avenida com tudo, graças a Deus não tinha vindo nenhum carro. Ela atravessou a avenida, entrou no meio-fio e foi direto no muro. E o desespero dele, tá louca, tá, e puxou o freio de mão, o carro saiu derrapando. E ele, o que você fez? Você não viu o muro? Eu falei, eu vi. E por que você não desviou? Você não mandou? Né? É necessário mandar. É engraçada essa história, mas nós com o Espírito Santo também somos assim. Se ele não nos direcionar exatamente, milimetricamente, nós vamos dar com a cara no muro constantemente. Ou só eu que dou com a cara no muro aqui? Todos nós damos com a cara no muro. Então, a situação que nós estamos vivendo, a experiência que nós estamos vivendo, nós estamos ouvindo vozes de pessoas que têm falado que o sangue de Jesus perdeu o seu poder. Nós temos ouvido vozes de pessoas que têm falado que Jesus Cristo não é mais o mesmo, a igreja não é mais a mesma, a Eucaristia não é mais a mesma. Vozes de crianças que estão dentro da barriga da sua mãe, clamando por justiça, enquanto nós mesmos estamos aprovando coisas para matarem elas dentro do ventre da sua mãe. Nós estamos ouvindo vozes de pessoas que clamam por justiça, enquanto a corrupção no nosso país é cada vez pior. E quanto mais se mexe, mais coisas vai aparecendo. Mas hoje você veio aqui para ouvir a voz de Deus, amém? Então fala para o seu irmão da direita e da esquerda, ouça a voz do Senhor, irmão. Nessa palavra, a colocação que o Dinei fez para mim foi algo interessante, um negócio que para mim fez a diferença também, e eu tenho certeza que faz a diferença na vida de cada um de vocês. Na exortação apostólica lá do pós-sinodal, dos Sacramentos Caritatis, da sua santidade Bento XVI, ele deixa bem claro assim, que Jesus expõe com clareza a relação entre seu ministério pascal e o dom do Espírito Santo. Isso está escrito lá em João 16. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo ele sempre esteve presente na história. Desde os tempos primórdios ele veio trabalhando o coração das pessoas, trabalhando o coração das pessoas que ele escolhia.
mas para que fizesse um trabalho específico. Ele vinha, lá em Gênesis 6, a palavra de Deus fala assim: olha, meu espírito não permanecerá no homem, porque ele se corrompeu. A vida dele, a permanência de vida dele vai ser de 120 anos. Depois o Salmo fala: depois dos 90 é só canseira e fadiga. Meu irmão, minha irmã, ele escolhia uma pessoa específica, e assim aconteceu com vários, com Davi, com Sansão. Escolheu com muitos deles para fazer um trabalho específico, mas depois que ele fazia aquele trabalho específico, ele se retirava, ele não permanecia no homem, ele não permanecia na pessoa. Mas era necessário realmente trabalhar essa função do Espírito Santo, com a função de santificar, a função de convencer e impulsionar. O Espírito Santo tem a função de santificar você, me santificar, me convencer e impulsionar. Mas para que isso acontecesse, era necessário uma santificação permanente. E essa santificação permanente, ela começou a ser concluída na presença de Jesus. Quando Jesus, no seu trabalho, na sua vida e na sua história, ele começou a desenvolver aquele povo que tinha alguns traumas, que tinha alguns medos, mas eles também tinham ansiedade, sede da palavra de Deus. Eu quero que vocês peguem a palavra comigo em João capítulo 6. Você vai ver que o ensinamento que Jesus faz para aquela época é um ensinamento duro demais. E nós vamos entender por quê. Da mesma forma que era difícil para aquele povo aceitar esse ensinamento, para nós é difícil de nós engolirmos isso na nossa vida hoje. Porque nós buscamos sempre estar em evidência, estar em status, sermos cada vez mais reconhecidos. E quando não somos reconhecidos, nós não conseguimos aceitar. E a gente acaba muitas vezes afastando da igreja por causa disso. João capítulo 6, versículo 51. Jesus começa o seu projeto de vida na própria carne dele. Um projeto que aquele povo tinha um certo medo, um certo trauma. Capítulo 50, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. E o pão que hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus disse-lhe: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Versículo 59. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: isto é muito duro. Quem pode admitir? Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12: a quem queres também vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens palavras de vida eterna e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavras da salvação. A palavra de Deus fala para nós uma coisa bem clara. Só que para aquela época, quando ele fala assim, olha, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida, para os primeiros cristãos, quando depois da morte de Jesus, depois do derramamento do Espírito Santo, os primeiros cristãos eram chamados de canibais, porque eles comiam a carne do seu mestre. Mas para aquele povo, quando ele fala assim, olha, como pode um homem dar-vos de comer a sua carne? Se você estudar um pouquinho, fazer um pouquinho de estudo, você começa a entender que qualquer contato com o cadáver, qualquer contato com o sangue naquela época era uma coisa impura, deixava o homem impuro. É por isso que a palavra fala muitas vezes, quando tem uma palavra, uma parte da Bíblia que fala assim, que Jesus ele chega e vai ressuscitar um jovem que morreu, e a palavra de Deus fala assim que ele toca na esquife, ele toca no caixão, mas ele não tocaria em algo que está morto, simplesmente
o caixão não ressuscitaria. Ele tocou no morto, mas para que não fosse um motivo de escândalo na época, ele foi colocado, que ele tocou na esquife, no caixão daquele jovem. A intenção daquele povo era fazer com que nada fosse escândalo para aquele povo. E ele, quando fala sobre o manto de Verônica, não se coloca o manto de Verônica, não tem falando sobre o manto de Verônica na Bíblia. Mas o manto sudário, seja o que for, que estava tocando o corpo de Cristo, se fosse falado naquela época que era o corpo de Cristo, o corpo de um morto, que tinha envolvido o corpo do morto, aquele sudário seria excluído. E por isso eles tinham a intenção realmente de proteger algumas coisas sagradas da igreja. A intenção realmente de fazer com que Jesus fosse aceito naquele momento. E quando ele fala assim, olha, quem come da minha carne, isso é uma coisa absurda para aquele povo. Eles começaram a indagar como que uma pessoa pode dar o seu corpo, o seu sangue para a gente beber. Porque isso daí para eles era algo extremamente errado, extremamente perigoso. E essa dúvida prevalecia no coração deles. A palavra de Deus fala assim que, naquele momento, algumas pessoas falaram assim, é duro demais. E começaram a não participar, não estar mais junto com ele, não queriam mais estar junto com Jesus, porque era escândalo. Meu irmão, minha irmã, era necessária uma intervenção divina realmente, uma intervenção do Espírito Santo, para que aqueles que ficaram com Jesus, que não saíram de perto dele, aqueles que realmente eram amigos, e não somente seguidores, porque nós temos muitas vezes seguidores dentro da igreja, mas quando a palavra é dura demais, você desiste de você ser seguidor, porque é mais fácil você ser uma pessoa que só conhece, que só lembra, eu sei quem é Jesus, Jesus está lá, eu estou aqui. Tem muitas pessoas que falam assim para mim, eu rezo em casa, eu não preciso de ir para a igreja. Tem um amigo meu que falou assim para mim, Alan, quando eu vou me confessar, eu nunca que eu vou me confessar com um sacerdote. Quando eu vou me confessar, eu me confesso com a minha esposa que está em casa. E eu olhei para ele e falei assim, aqui você, né? Se você falar 1/10 do que passa pela sua cabeça para sua esposa, o seu casamento não dura um dia. E se a sua esposa falar 1/1000 do que passa pela cabeça dela, não dura 1 hora. Eu estou mentindo? Porque muitas vezes a gente tem ensinamentos duros demais dentro da igreja. Não pense você que é fácil de você viver o catolicismo. O catolicismo que todo mundo acha, não, eu sou católico não praticante. Não existe católico não praticante, meu irmão. Não tem católico que não é praticante. Ou você é um católico verdadeiro, ou você não é um católico. Eu sou um cristão desviado. Cristão desviado, meu irmão, está dando margem para o inferno. E esse povo que começou a ouvir Jesus e falou assim, olha, isso é duro demais, eu não quero mais participar disso daí, porque isso era motivo de escândalo. E quando Jesus pergunta assim, fala assim, olha, vocês querem ir também? E Pedro, na intervenção de vida, fala assim, olha, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Israel. Essa intervenção divina tem que vir para a nossa vida hoje, porque nós não conseguimos entender e compreender, e nós vivemos uma falsidade ideológica muitas das vezes dentro da igreja. As coisas dentro da igreja não vão bem, não vão conforme a gente gostaria que fosse, e você, a primeira coisa que você faz é desistir de ir na igreja, e você está abandonando a Eucaristia. Você, enquanto você tiver o seu foco, o seu olho, a sua visão focada na Eucaristia, focado no Senhor, você, meu irmão, minha irmã, não desvia o seu olho para a direita nem para a esquerda, porque se você olhar para as pessoas que estão do seu lado, as pessoas vão desistir. Você vai desistir. Se as pessoas olharem para você, para a sua vida, para a minha vida, também vão desistir, porque nós somos feitos de carne e osso, e nós temos erros também. Somos falhos, somos passíveis de erros. Mas eu posso dizer uma coisa para você, quando você realmente tem Jesus Cristo no seu coração, quando você realmente é batizado no Espírito Santo, não há nada que faça você arredar o pé de Jesus, não há nada que faça você desistir da Eucaristia, não há nada que faça você se afastar da Santa Missa. Mas se você, meu irmão, tiver com o seu coração, muitas vezes chagado, muitas vezes dolorido, muitas vezes uma falsidade, você está aqui vivendo de aparências dentro da igreja. A minha irmã é evangélica, é da Assembleia de Deus, missionária também, viaja o Brasil pregando.
E a gente se dá muito bem, eu gosto muito dela. Ela já foi várias vezes ver minha pregação. Nunca deu certo de eu ir ver a pregação dela, mas ela já foi várias vezes, já participou comigo. Já foi comigo no grupo de oração. E a minha irmã um dia passou, ela me contou um fato, depois ela passou na frente da igreja, e é lá em Sorocaba, não é lá no Alasca, passou na frente da igreja e falou assim: Alain, aquele fato que eu te contei foi aqui, então eu sei qual a igreja que é. Estava tendo um culto evangélico, e a igreja estava lotada, a assembleia estava lotada, não era a Assembleia de Deus. E estava muito cheio. E uma pessoa, um mendigo, entrou dentro da igreja. Estava chovendo. E ele entrou, e a hora que ele entrou, os 2 porteiros que estavam lá acompanharam aquele mendigo, e ele sentou no meio da igreja. E o cheiro era muito forte. E as pessoas começaram a reclamar. Não queriam que ele ficasse, não queria que ele continuasse dentro da igreja, queria que ele saísse de lá. E abriu aquele clarão dentro da igreja. Ninguém queria ficar perto daquele mendigo. E os 2 porteiros acompanhando aquele mendigo. E aquele mendigo pedindo desculpa. Olha, desculpa, não é culpa minha, desculpa. Saiu de onde ele estava, sentou mais próximo, no primeiro banco, perto do pregador. E até o pregador começou a sentar, pregar do outro lado, porque não queria ficar perto dele também. E os 2 porteiros, um de cada lado daquele mendigo. Até que uma pessoa que muitas vezes se acha dona da igreja, eu acho que na igreja católica não tem isso, né? Graças a Deus, não tem pessoas que se acham donas da igreja. Uma pessoa que se achava dona da igreja foi lá para aquele mendigo e falou assim: olha, por gentileza, o senhor está atrapalhando o culto, o senhor pode se retirar? E aquele homem saiu, e os 2 porteiros acompanhando ele. E ele saiu triste, parou no fundo da igreja, olhou para trás, a igreja estava lotada. E falou assim: se eu voltasse hoje, somente esses 2 mendigos subiriam comigo. E saiu da igreja e foi embora. Quando ela me contou esse fato, eu fiquei imaginando se eu estivesse dentro da igreja, se eu subiria ou se eu ficaria. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós temos que fazer um parecer na nossa vida, temos que fazer uma avaliação da nossa história, se nós realmente somos verdadeiramente cristãos, que nós comungamos a Eucaristia, não como a nossa condenação, mas como o corpo e sangue de Cristo verdadeiramente, ou se a gente realmente não estamos vivendo uma falsidade dentro da igreja. Nós não podemos ser falsos, nós não podemos estar aqui de qualquer jeito. Nós temos na nossa vida, na nossa história, nós temos muita coisa em comum com o Senhor. Mas eu posso dizer uma coisa para você: se você estiver aqui, se você não sentir realmente que você é uma pessoa convertida, meu irmão, minha irmã, não perca o seu tempo, busque algo na sua vida. Se você não for uma pessoa convertida, você está perdendo o seu tempo dentro da igreja. Se você não buscar realmente lutar pela sua santidade, pela sua vida, você está perdendo o seu tempo, eu estou perdendo o meu tempo. Não adianta eu pregar se eu não for uma pessoa convertida. Não adianta eu falar para vocês se o meu coração não arde também. É necessário que a gente tenha uma intervenção divina, para que a gente consiga entender verdadeiramente que o corpo e sangue de Cristo é algo que nos guarda para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, é necessário uma intervenção do Espírito Santo para nos mostrar, para mostrar para mim, para mostrar para você que nós precisamos e necessitamos. Quando o Papa, eu não estou criticando, mas quando o Papa veio no Rio de Janeiro, tinha lá quase 3 milhões de pessoas. Jesus Cristo está no altar e nós não damos verdadeiramente o valor devido. Jesus Cristo está ali, perante nós, e simplesmente, muitas vezes, a gente olha e como se nada fosse, como se não servisse para nada. É necessário, meu irmão, minha irmã, que a gente tenha essa intervenção divina, para nós não vivermos na falsidade. Nós não podemos viver um falso moralismo, que muitas vezes a gente começa a julgar as pessoas que estão lá fora, e não olhamos para dentro de nós mesmos. Precisa, meu irmão, minha irmã, de você ter uma verdadeira ideologia de Deus, você acreditar que Jesus Cristo está na Eucaristia, mas para que isso aconteça, se você não acredita, somente a ação do Espírito Santo pode fazer isso para você. Se você não pedir, Deus não vai intervir. Se você não clamar, Deus não vai interferir na sua vida. Se você não permitir, Ele bate a porta, mas Ele não entra se você não deixar. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes a gente olha para a Eucaristia e a gente vendo, isso serve para mim também. Eu estou falando de mim.
E nós não conseguimos entender o porquê que um ser tão poderoso se faz tão pequeno. Porque aos nossos olhos, aos olhos humanos, muitas vezes nós queremos um reconhecimento diferente. Nós queremos ser reconhecidos e por qualquer coisinha que a gente faça, nós queremos elevar o nosso status cada vez mais. Nós queremos crescer cada vez mais, ser reconhecido pelas pessoas, que as pessoas nos vejam, que as pessoas nos sintam, que as pessoas nos aplaudam. E Jesus Cristo simplesmente quer ser o corpo e sangue para a nossa santificação. É diferente. É necessário que a gente busque um pouco mais de simplicidade e menos reconhecimento na nossa vida. A ação do Espírito Santo está no ato de você fazer coisas anonimamente. Você não precisa estar em evidência para você trabalhar para o Espírito Santo, para você trabalhar para a igreja. Você é necessário que você seja em evidência para que as pessoas olhem para você e vejam: nossa, como ele trabalha, olha como ele prega. É necessário que a gente reconheçamos a nossa pequenez, a humildade do nosso coração, a humildade de Jesus, para que nós possamos crescer também. Meu irmão, minha irmã, eu queria terminar contando para vocês uma história sobre o que é você ser humilde. O que é você buscar reconhecimento. Às vezes nós buscamos reconhecimento e por isso nós não entendemos o porquê que a Eucaristia é tão simples e é algo tão poderoso na nossa vida. Um casal de missionários, eles moravam nos Estados Unidos. E quando eles casaram, ele com 20 anos e ela com 19 anos de idade, eles casaram e a igreja se reuniu, e na reunião da igreja, o povo chegou para eles e falou assim: olha, escolha qualquer lugar dos Estados Unidos para vocês passarem a sua lua de mel, porque na igreja vai bancar para vocês, vai pagar a lua de mel para vocês. E aquele jovem de 20 anos falou assim: olha, não senhor, nós não vamos fazer isso. Nós vamos passar a noite aqui, na nossa cidade mesmo. A nossa noite de lua de mel vai ser aqui. E amanhã cedo, eu já comprei as passagens. Amanhã cedo, nós estaremos embarcando no navio para a África. E nós vamos ser missionários na África. E aquela igreja aplaudiu eles, e foi tudo lindo e maravilhoso, e todo mundo emocionado e tal. E de fato aconteceu. No outro dia, eles pegaram o navio e foram embora para a África. E lá, eles se destruíram, eles se desgastaram, eles se arrebentaram. A África não é igual aqui, não é no Brasil. A África falta recursos, a África tem dificuldade. Eles se arrebentaram em missão, eles gastaram tudo que eles tinham, eles não tiveram filhos, ficaram 50 anos sendo missionários na África. Quantas pessoas aqueles dois se salvaram? Quantas pessoas conheceram a palavra de Deus por causa daqueles dois, daquele casal? Emocionante a história daquele casal. E depois de 50 anos, ele com 70 anos de idade e ela com 69, aquela igreja lá da África, com muito custo, pagou uma passagem de avião para que eles voltassem para os Estados Unidos. Eles pegaram o avião lá e vieram embora para a América. Desceram, o avião desceu lá no aeroporto John Kennedy, e isso é uma história real. E quando o avião estava taxiando no aeroporto para parar, eles viram uma grande comitiva, uma festa, com faixas e cartazes escritos: seja bem-vindo, conte-nos as suas experiências. Pessoas aplaudindo, o prefeito do local lá com a chave, para entregar a chave da cidade. E aquele homem de 70 anos de idade olhou para a esposa dele e falou assim: bem, que coisa mais linda. Esse povo sabe reconhecer o sofrimento que nós passamos. 50 anos na África não foi brincadeira. Nós deixamos tudo que nós tínhamos lá. Mas esse povo soube reconhecer. E quando o avião parou, colocaram lá a escada, ele se arrumou, deu uma arrumada, e desceu todo feliz, segurando a mão da esposa dele, com muita dificuldade para descer a escadaria do avião. E quando eles estavam chegando lá perto, uma pessoa correu atrás dele e falou assim: dá para sair? Sai, fica do lado aqui, por favor. Porque a festa não era para eles. Dentro daquele avião, o Roosevelt, um ex-presidente dos Estados Unidos, que tinha ido também para a África para caçar elefantes.
estava dentro daquele avião, e a festa era para aquele homem, que ficou 1 mês matando elefante na África. A festa era para ele. E quando ele apareceu, todo mundo aplaudiu, e todo mundo fez uma festa e tal, e aquele casal não tinha sequer uma pessoa, não tinha ninguém esperando aquele casal, ninguém. E eles vendo aquela festa, aquela coisa maravilhosa, e aquele homem começou a chorar, e falou assim: bem, não é justo, não é justo, esse homem foi levar morte para a África, nós levamos vida durante 50 anos, não é justo que isso aconteça com a gente. E aquela mulher serena, falou para ele assim: bem, calma, ele chegou na pátria dele, e ele falou assim: não, mas não é justo, eu também sou cidadão americano, eu também sou dessa pátria, eu cheguei na minha pátria, eu também, não é justo, não pode, não é justo. E a mulher de novo, mais uma vez, falou: calma, bem. Ele pisou no solo dele, ele chegou na pátria dele, e ele mais uma vez reclamou, falou: mas não é justo, eu não consigo aceitar, eu sou cidadão americano, eu cheguei na minha pátria. E aquela mulher falou, segurou no braço dele, falou: bem, ouça o que eu vou falar para você. Ele chegou na pátria dele e aqui ele foi aplaudido, mas quando nós dois chegarmos na nossa pátria lá em cima, lá os anjos vão nos aplaudir. Lá é o lugar onde os anjos vão nos aplaudir a gente. Meu irmão, minha irmã, não tenha você desejo de ser reconhecido e amado aqui nesse lugar. É necessário que você reconheça e ama Jesus na Eucaristia. É isso que você precisa de fazer. Eu quero que você fique em pé. E tudo aquilo que está sendo colocado e falado aqui, que você possa reconhecer mesmo verdadeiramente Jesus. É Jesus que faz parte. É o milagre da transubstanciação que o Espírito Santo nos coloca em todas as missas. E nós temos a graça de ter verdadeiramente Jesus, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, em cada momento da Eucaristia. Você não precisa ser reconhecido, meu irmão. Você tem que reconhecer. Bata no seu peito e fala assim: eu quero reconhecer, Senhor. Eu preciso disso na minha vida, Senhor. Eu quero entender, Senhor, essa simplicidade, Senhor. É isso que eu desejo. Eu quero ser mais simples, Senhor. Ser mais humilde. Buscar, Senhor, essa simplicidade na minha vida, na minha história. É isso que eu preciso de viver, Senhor. Eu preciso de experimentar. Fecha seus olhos. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder, pois quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura nesse lugar. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura nesse lugar. De milagres sobre nós. Queremos ver sinais
havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração a arder e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram: todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Minha força e vitória tem o nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Vamos aplaudir com toda a força esse nome que tem poder. Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria de chamar a Paula. A Paula, venha rapidinho, Paula. Bem rápido. A gente vai ouvir na verdade, 3 testemunhos que Deus suscitou durante o grupo de oração, de graças recebidas, de bênçãos recebidas. Se você desejar sentar-se por um instante, sente-se, para você poder beber desse testemunho. A Paula vai falar de maneira rápida, objetiva. Você pode partilhar aquilo que você experimentou. Então foi assim, eu comecei com 15 dias com dor na costa. E eu trabalho com criança na creche. Então eu chegava em casa e falava assim: ai, tô doendo minha costa. Aí meu marido falava assim: ah não, por causa que você trabalha, carrega, criançada. Aí eu vim, 15 dias. Aí eu vim no grupo de oração na quarta-feira. Priscila proclamou que Deus estava quebrando pedra no rim. A partir daquele dia começou o tormento de idas e volta no médico, mijando sangue, e ali começou o tormento. Idas e voltas. Cheguei lá, deu o diagnóstico, o meu rim estava parado, e eu ia fazer a cirurgia, tirar a pedra e tirar o rim. Aí eu vim quarta-feira no grupo de oração, Rosângela, né, Rosângela?
me ajudando. Vim com muita dor, se arrastando, e Jesus tocou em mim. A hora que Jesus passou, eu falei: Senhor, olha para mim, Senhor. Eu não vou aguentar, Senhor. Perder os 2 rins, porque ele inchou. E a infecção que estava 700 mil passou nos 2. De um passou para o outro. Aí eu fui encaminhada com a médica da hemodiálise, para fazer hemodiálise. Eu falei: meu Deus, o que vai ser da minha vida, da minha família? Aí eu vim no grupo de oração com muita dor e pedia para Deus: Deus, olha para mim, Senhor, olha para a minha vida, Senhor. Olha o que eu estou passando. Passou o Santíssimo e eu comecei a queimar a minha costa. Queimar, queimar, queimar. E eu sentia vontade de gritar. Eu sentia vontade de sair correndo e falar assim: eu estou curada, Jesus me curou. Aí eu falei: não. Aí eu saí, o João me levou de madrugada de novo. Cheguei lá, fiquei 5 dias internada. No sábado, vomitando o dia todo, fui fazer o exame para ver onde que estava a pedra para tirar, para fazer o exame do rim. Cheguei na mesa de cirurgia e a hora que foi levando eu na cadeira de roda, eu fui falando: Senhor, toca em mim. Senhor, olha para mim, Senhor. Cheguei na mesa, deitei, tomei o remédio na veia, o contraste, ali cegou eu. Ele falou assim: o que está acontecendo com você, Ana Paula? Eu falei: eu estou cega, eu não enxergo nada. Ele falou: é normal. Aí foi queimando a minha garganta, aí eu fiz o exame. Aí eu não podia beber água, porque o rim meu não filtrava. Eu não conseguia fazer xixi. Aí o que aconteceu? Ele falou assim para mim: agora você vai no banheiro e vai fazer xixi. Eu falei: eu não vou conseguir fazer xixi. Ele falou: o remédio que eu coloquei na sua veia, vai no banheiro e faz xixi, Ana Paula. Eu fui, falei: eu fiz xixi. Ele falou: vai embora, você não tem nada no seu rim, você não tem nada. A pedra saiu e o rim voltou a funcionar. Para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Então, foi numa quarta-feira, dia 8 de abril. Senti muitas dores no braço esquerdo. Comecei a passar mal, suar fria. Aí meu esposo levou na Santa Casa, em Negatuba. Cheguei lá, eu desmaiei, só que eu levantei de novo, entraram para dentro. Lá colocaram oxigênio em mim, colocaram aquelas coisas no coração, para o coração. O médico falou que se eu tinha problema no coração. Eu falei: eu não sei. Daí, Deus, o Talo, que estava com problema no coração. Isso era 2 horas da manhã. Daí transferiram para Piringa. E lá eu fiquei, usei até fralda, não podia levantar da cama, por causa do coração meu. Daí, depois, transferiram para a UTI, fiquei na UTI 1 semana, e lá foi também diagnosticado, tive um infarto agudo. Infarto agudo, que eu não podia levantar da cama, só na cadeira de roda para tomar banho, para andar, não podia andar. Daí foi dia 14 de abril também, fui fazer cateterismo em Sorocaba, deu inflamação nas veias que atingiu o meu coração. Só que daí o médico falou assim: se eu sentisse meu cérebro, eu ia ficar paralisada. Ia ficar paralisada e não ia andar mais. Daí voltei de novo para Piringa, fiquei lá, internada 15 dias. Mas graças a Deus, hoje estou aqui contando para vocês. Tenha fé e coragem, que Deus pode ressuscitar cada um de nós. Tem um aqui, Maria do Carmo Vieira. A testemunha, eu não vou ler inteiro, mas ela conta o testemunho de numa novena. O pai dela estava internado com câncer no olho. E para honra e glória do Senhor, dentro da novena, ele foi curado, com 94 anos de idade. Amém? Para honra e glória do Senhor. Quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal.
só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Cantemos o nome de Jesus, que tem poder. Jesus, 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 Jesus.